Graça e paz. Acredito que vocês estão me vendo, embora eu não os esteja vendo. Mas em nome de Jesus, vamos dar início aí ao nosso bate-papo para a honra e glória do Senhor, amém? Eu acho que é isso, né? Vocês estão me vendo, espero eu que sim, em nome de Jesus. Enfim, estamos falando sobre o pecado, né? Sobre isso que tem sido o nosso bate-papo. E falamos sobre o pecado reiterado, algumas questões relacionadas a isso. E agora nós vamos falar sobre um pecado interessantíssimo, que faz parte da nossa vida, que infelizmente faz parte do nosso cotidiano, e como é difícil se livrar desse pecado, né? Como é difícil sair desse pecado. Mas nós temos que vencer e seguir mediante a certeza de que tudo vai dar certo e que nós vamos sim sair mais livres dessa maldição que tem nos afetado, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de orar com vocês então para que pudéssemos dar início aí ao nosso bate-papo e, enfim, vivemos a plenitude aí de Deus e seguimos firmes e fortes no Senhor, amém? Então vamos lá, deixa eu só selecionar aqui. Não, é isso. Eu acho que nós não estamos conseguindo ir para o YouTube, ao que me parece. Mas em nome de Jesus, vamos dar sequência, amém? Senhor, amado Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu cuidado e renovo. Obrigado, Senhor, porque em todo tempo tem cuidado de nossas vidas. Guarda-nos agora, Pai, para que possamos ouvir tua voz, seguir conforme o teu querer e que não venhamos a cair, Senhor, no pecado. Que a nossa mente, Senhor, trabalhe com a esperança, o amor, com a fé, e que não venhamos a proferir, Senhor, palavras que venham a ser diferentes das tuas palavras. Guarda a nossa boca, Senhor, guarda a nossa língua, que possamos ter um coração puro em ti. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos lá. Eu só vou começar de novo aqui a questão do YouTube, porque parece que realmente nós estamos com dificuldade de começar no YouTube, mas em nome de Jesus vai dar certo, como já de fato deu. Transmitir ao vivo e é isso. Então, vamos lá, tá transmitindo nos dois, então acho que deu tudo certo, em nome de Jesus. Olha só, o novo mandamento proíbe dar falso testemunho. Eu acho que quanto a isso ninguém tem dúvidas ou ninguém tem nenhuma colocação sobre isso. A língua realmente é uma questão ruim, é algo prejudicial para as nossas vidas. E se nós não tomarmos cuidado, a língua nos leva para uma situação bem próxima do inferno. Eu acho que ninguém tem dúvidas sobre isso, não é? Agora olha só, essa situação ela começa a ficar clara e cada vez mais clara quando percebemos a vontade de Deus e entramos na palavra dele. Então olha só, eu gostaria de pegar com você o livro de Êxodo, o capítulo 20. Então, vamos pegar lá no comecinho, logo depois de Gênesis, Êxodo 20. Êxodo 20 diz assim, a partir do versículo, no versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O falso testemunho nada mais é do que o pecado. O falso testemunho nada mais é do que a maledicência de alguém. O transformar aquilo que é verdadeiro naquilo que é falso. O falso testemunho, então, inegavelmente confere com o falar algo errado, o transtornar a palavra dentro de um perfil negativo. Ser mentiroso, então, é algo que inegavelmente está descrito em Êxodo. O grande detalhe disso é que em Provérbios nós temos a clara descrição das coisas que Deus abomina, coisas que ele odeia. Provérbios 6, do capítulo 6, do versículo 6 ao 19, falam sobre essas situações. E olha que interessante. Língua mentirosa e testemunha falsa que profere mentiras são coisas abomináveis ao Senhor. Então, quando eu manejo mal a palavra de Deus, quando eu falo algo torto, algo equivocado sobre a palavra de Deus,
isso maltrata a vontade do pai. E aí eu inegavelmente acabo pecando. O grande problema disso é que eu tenho aí uma situação clara de uma revolta contra o Senhor. Olha só, a palavra de Deus, ela é inegavelmente contrária a isso, desde o Velho Testamento até o Novo. Deus é o Deus da verdade e o pai da mentira, nós sabemos quem é. Olha só o que diz a primeira carta de Coríntios, capítulo 13. Vamos pegar então, primeira carta de Coríntios, capítulo 13. E aqui nós estamos falando de algo que é inegavelmente contrário à mentira, né? Você lembra, 1 Coríntios 13 fala sobre o amor. Capítulo 13, versículo 6, é isso, né? Olha o que ele diz. Que o amor, então, né? Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então a palavra de Deus me fala que o amor, aquilo que inegavelmente está preso nos dois maiores mandamentos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, o amor se regozija com a verdade. Então quando eu minto, quando eu vou contrário a essa condição de Deus, eu inegavelmente estou então tratando ou maltratando a palavra do Senhor. E isso é o que ele mais abomina. A palavra de Deus, ela está completa, repleta de situações onde ele descreve que a mentira é algo que deve ser distanciado da relação com Deus. Eu quero ter intimidade com o Pai. Para ter intimidade com Deus, eu não posso andar na mentira. Eu não posso viver na mentira. Olha só, o Salmo 119 fala sobre isso, o Salmo 120 fala sobre isso. Provérbios, além de Provérbios 6, nós temos o Provérbios 12, Provérbios 13, Efésios 4, 25, Colossenses 3, 9 e Apocalipse 21, 8. Todos esses textos retratam claramente que a mentira nos afasta de Deus, maltrata a Deus. Então eu não posso, não tenho que ter na minha vida, no meu cotidiano, no meu agir, qualquer coisa relacionada a isso. Mas hoje em dia é inegável que a mentira faz parte da nossa vida. Em todo tempo eu tenho falado sobre os riscos da nossa língua, do nosso agir no falar. A nossa língua ela é afiada e ela é rápida. Aliás, a língua, que é o músculo mais forte do corpo. É o músculo que tem o maior poder no corpo. Aí você vai falar assim, imagina, eu tenho músculos outros tantos que são infinitamente mais fortes do que a língua. Engano seu. Só para você ter uma ideia, você pode exercitar um músculo até a exaustão completa dele. E ele vai então, pela fadiga, entrar com cãibras, né, que são aquelas dores, ele vai ter lesões. A língua, ela não padece desse mal. Você pode falar até cansar, até perder a voz, mas a língua ela não vai desenfrear cãibras ou dores nesse sentido. Tamanha a força muscular que ela tem. Agora, essa força, ela também é uma força que tem um contexto espiritual. Porque a língua, quando usada para o pecado, ou seja, quando eu minto, eu inegavelmente tenho então ali uma projeção gigante para me levar para longe de Deus. No mundo espiritual ou no mundo invisível, como chamamos, eu estou então caminhando claramente para perto do diabo, para perto de Satanás. Essa força da língua, que pode, com a mentira, me afastar do Senhor, pode acabar maltratando então a minha eternidade. E isso é terrível. Isso é maldizer o meu amanhã. Então eu tenho que tomar muito cuidado com esse contexto relacionado ao meu cotidiano. E só para que não tenhamos dúvida se a mentira faz parte ou não do nosso cotidiano, eu não vou dar nenhum exemplo, eu vou pedir para que você puxe na memória a tua vida. Se você não teve nenhum deslize com relação à mentira nesses últimos dias, se você não desviou nem um pouquinho da verdade absoluta, perdão, nesse último tempo, e se teve, então aí você tem um problema sério, porque quando nós temos então esse desvio, nós aí temos um problema seríssimo. Mas olha só, a palavra de Deus, ela então manuseia exemplos reais de mentiras que prejudicaram a vida.
que prejudicaram o amanhã das pessoas, literalmente falando. O maior exemplo que nós temos da mentira como sendo um pecado que maltrata o amanhã a tal ponto de tirar a vida, está no livro de Atos, na história de Safira e Ananias. Depois você pega lá em Atos 5, dá uma olhadinha, você vai ver que um casal, no tempo da igreja primitiva, foi vender a sua propriedade. Essa história é interessante. Primeiro, para entender a história da igreja primitiva naquele momento. Eles dividiam tudo que eles tinham. Tudo, tudo, tudo. Nada era de ninguém e todas as coisas elas eram revertidas em favor de todos. As pessoas davam para os pobres e repartiam tudo, literalmente falando. Dentro desse contexto, envolvidos naquela projeção de uma fé extrema, eles identificavam que Cristo era realmente Deus, que ele ressurreto voltou para o céu e o Espírito Santo habitava ali. Dentro disso, então, este casal, Safira e Ananias, que ao que em tudo indica era um casal que tinha posses, eles começam então a manusear a venda de sua propriedade. E vendem a propriedade. Vendendo a propriedade, então, eles entregam para um dos apóstolos o valor levantado. Quando eles entregam esse valor, e nós falamos disso semana passada, esse apóstolo, que é Pedro, fala para eles: por que vocês mentiram? Por que vocês mentiram para o Espírito Santo? Vocês não estão mentindo para mim, vocês não estão mentindo para a igreja, mas vocês estão mentindo para Deus. Por qual motivo? E essa primeira conversa Pedro tem com o marido, com Ananias, né? Fala, mas por que se fez isso? E o preço é inegável, é a morte, e inegavelmente ele morreu ali de imediato. Aí, logo na sequência, a esposa veio procurando pelo marido e teve a mesma conjectura. Ela também projetou a mentira porque eles queriam guardar um pouquinho. E aí Pedro também fala que ela não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus, e o preço foi a morte. A mentira, então, ela tem inegavelmente essa colocação. Ela tira a vida, ela tira a liberdade, ela aniquila o amanhã. Agora, aqueles que são mais assíduos no estudar da palavra de Deus vão lembrar que existem algumas situações interessantes sobre a mentira, né? Algumas situações que eu acho que nos proporcionam ou nos impulsionam a pensar um pouquinho mais. Eu vou pegar dois exemplos, então, de duas mentiras aonde o resultado não foi a morte. Pelo contrário, Deus abençoou essas pessoas. Olha que interessante. Depois você pode pegar, nós não vamos ler agora, mas eu vou dar os textos para que você depois o faça com calma. Mas se você pegar Êxodo, capítulo 1, do 15 ao 21, nós temos ali a história de um menino. Um menino que, por conta de um decreto vindo do imperador, teve que ser colocado num cesto de vinho e lançado no rio. E esse cesto então foi encontrado pela filha do imperador, que resolveu adotar aquele garoto. Nesse correr da história, existiam algumas mulheres que foram colocadas e estavam ali e a tudo sabiam. Elas foram questionadas sobre aquele menino e elas mentiram. Aquele menino é ninguém mais, ninguém menos do que Moisés. E elas mentiram sobre aquele menino para proteção dele, porque o decreto do imperador era que todo menino hebreu deveria ser morto. Elas foram abençoadas, mesmo mentindo. Guarda aí, porque tem uma outra história onde a pessoa também foi abençoada, mesmo mentindo. A história, esta segunda, ela é recuperada então e ela fala sobre uma mulher. Na verdade, uma mulher que se desviava do caminho da santidade. Ela era uma prostituta. Ela morava no alto e ela tinha de sua casa uma visão privilegiada sobre toda aquela cidade. Aquela mulher, então, num determinado dia, ela recebe a visita de alguns homens que vinham amando de Deus. Aqueles homens que eram espiões estavam sendo, então, perseguidos pelo exército daquela cidade. Os soldados, então, quando foram persegui-los, né, os homens viram que, ou tinham a ideia de que eles tinham entrado na casa daquela prostituta, eles também entraram e ela já os havia escondido e eles perguntaram: você os viu? Os homens a quem perseguimos? E ela mentiu dizendo que não.
ela acobertou aqueles homens, trazendo uma situação enganosa. Enfim, ela mentiu. O nome dessa mulher, Raabe. E o deslinde disso tudo foi que os espias ou os espiões que foram lá a mando de Deus, eles foram salvos, eles conquistaram aquela cidade e Raabe foi abençoada, tanto pelo povo hebreu como por Deus. Duas, então, histórias onde a mentira foi efetivada, mas as pessoas foram abençoadas por Deus. E aí me vem uma pergunta, por qual motivo? Porque Deus abençoou pessoas que mentiram se ele odeia a mentira? Porque Deus abençoa as pessoas já que a mentira, que praticaram um ato cujo pai é Satanás? Qual é, então, qual a conjectura disso tudo? Poderia, então, uma mentira vir a ser abençoada por Deus? Perguntas difíceis, não é? Essas perguntas, elas se misturam no contexto da ética cristã, no contexto da moralidade cristã. Mas vamos lá, vamos tentar entender isso um pouquinho. Vou falar na minha compreensão e depois, se você tiver uma outra, me dá um alô para a gente matutar mais sobre e aí chegarmos numa resolução. Olha só, a mentira inegavelmente não se mistura com Deus. Deus odeia a mentira, porque ele é santo. Ele não tem pecado. E ele não se mistura com o pecado. Se a mentira, então, é um desvio do comportamento natural, posso eu entender que Deus não se mistura com a mentira. E isso é fato. Tanto isso é verdade que Daniel, ele não mentiu e por conta disso foi para a cova dos leões. Os amigos de Daniel, eles não mentiram e por conta disso eles foram para a fornalha. Jesus não mentiu e por conta disso foi para a crucificação. E assim a vida segue. Nós vamos pegar inúmeros outros exemplos de pessoas que não mentiram e pagaram o preço. Essa é a ideia, é isso que Deus espera. Mas por que nestes dois casos em especial a situação foi diferente? Ali nos dois episódios, as mentiras foram colocadas para que a vontade de Deus se concretizasse. Aquelas pessoas então, elas inegavelmente seguiram naquele caminho para fazer a plenitude da vontade de Deus. Uma de manter Moisés vivo e a segunda para que os espias voltassem e os hebreus então conquistassem aquela cidade. Ali, Deus não abençoou a mentira, mas abençoou um coração entregue e constrito no altar do Senhor. É difícil talvez entender tudo isso, é difícil até chegar numa conclusão e uma explicação, mas eu vou te dizer que 1. Deus odeia a mentira e com ela não se mistura. 2. O preço da mentira, inegavelmente, é a morte. É a morte literal da pessoa, é a morte figurada de algumas situações que acabam sendo relacionadas para com aquela pessoa. Mas nestes dois casos, a situação foi diferente. Deus abençoou aquelas pessoas, Raabe e as parteiras, mesmo elas tendo inegavelmente mentido. Enfim, depois, se você quiser uma explicação melhor, a gente pode tentar num bate-papo, tentar aprofundar tudo isso. Mas guarda bem, se você tem alguma dúvida se a mentira ela nos afasta de Deus, leia depois a história de Safira e Ananias. Veja. E por falar de coisas boas, né? Porque você pode pensar, ter a seguinte compreensão. Mas a minha mentira, ela por si só não é ruim. Ela tem um intuito bom. E eu nem vou fraudar tudo de Deus. Como Safira e Ananias, eles nem fraudaram tudo de Deus. Eles deram a maior parte do valor para o apóstolo Pedro. Mas eles tinham uma intenção maléfica no seu interior. O coração deles era mentiroso para com Deus. O coração das parteiras nunca foi mentiroso para com Deus e o coração de Raabe nunca foi mentiroso para com Deus. Interessante tudo isso, né? Vale a pena uma reflexão mais aprofundada de sua parte e de minha parte, para chegarmos a entender todas essas maravilhas do Senhor, tá bom? Mas não se esqueça disso, tá? A mentira, ela nos afasta de Deus. Agora, olha só. A mentira me afasta de Deus, excelente. O pecado me afasta de Deus, excelente. Agora, será que eu conheço todas as vontades de Deus?
E será que em conhecendo todas as vontades de Deus, eu sou capaz de distinguir em todo o tempo o que é certo e o que é errado perante o altar do Senhor? Explicando melhor, será que eu posso cometer um pecado sem saber que aquilo é um pecado? Ou seja, pecar na ignorância? E se pecar na ignorância, será que existe um perdão para isso? Será que inegavelmente Deus vai me aliviar da pena daquela mentira e daquele pecado? Olha só, eu gostaria de compartilhar com você um texto que está em Números, também lá no Velho Testamento, Números 15, Números 13, 14, 15. Do 16, é isso, né? Deixa eu ver. Não, do 27 ao 31. Então, olha só. Eu vou ler com você, eu vou ler pausadamente esse texto para entendermos então. Se o pecado em ignorância ou por ignorância me traz eu tenho um alívio, eu tenho uma atenuante da minha pena. Olha o que diz esse versículo, ou estes versículos. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. Opa, aqui já está me dando uma clara deixa, hein? Mas vamos continuar. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Gente, então a primeira deixa é a seguinte, parando um pouquinho aqui. O pecado por ignorância, ele tem um preço? Tem também. Ele vai ter uma punição? Vai ter uma punição, sim. Então eu tenho que prestar atenção e tenho que conhecer muito bem a vontade do Pai. Porque se no dia do juízo eu virar para Deus e falar assim, mas Senhor, eu não sabia, Ele vai me condenar pelo pecado feito por ignorância. Mas ele continua. Olha só, a partir do 30, né? Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injuria ao Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Então deixa eu te falar, para os dois pecados, tá? Tanto o pecado consciente como o pecado por ignorância, existe um perdão. Existe sim a graça redentora do Senhor. Para os dois eu consigo me livrar. Porém, os dois têm um preço. Eu vou pagar o preço, não tem desculpa. O preço pelo pecado, mesmo sendo ele um pecado ignorante, eu inegavelmente vou pagar. O pecado intencional, inegavelmente, ele traz um algo, de forma clara, ele traz um pressuposto, ele mostra um pouquinho do meu íntimo. O pecado intencional mostra que eu sou prepotente, orgulhoso, sabe? E que eu sou presunçoso, porque eu afronto a vontade de Deus, mesmo sabendo que Deus não deseja aquilo. Vamos lá, vamos voltar no primeiro bate-papo nosso, nós falamos da mentira. A mentira é um pecado. Eu sei que Deus não gosta da mentira, mas eu minto. Opa, então peraí, eu estou sendo presunçoso, eu estou afrontando a vontade de Deus, eu estou mentindo e estou questionando a Deus, falando assim, você não gosta de mentir, mas eu vou mentir. Você não gosta que eu roube, mas eu vou roubar. Você não gosta que eu adultere, mas eu vou adulterar. Você não gosta que eu me embriague, mas eu vou me embriagar. Você não gosta que eu pratique as coisas que você diz que são erradas, mas eu farei cada uma delas. Isso é revolta, é presunção, é orgulho. Então Deus, ele odeia isso. E é inegável. Imagine alguém que você gosta, que você ama, você indicando para aquela pessoa o caminho que ela deve seguir. E mais, falando, olha, não faça isso, não faça isso. E aquela pessoa em todo tempo falando, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Ué, uma hora você vai explodir com aquela pessoa, não é? Uma hora você vai falar, não aguento mais, você é muito intolerante, presunçosa e arrogante. Então, estas condições do pecado intencional, elas acabam trazendo uma piora na nossa relação com Deus. Na verdade, elas mostram claramente que a minha relação com Deus está prejudicada quase que no todo.
Porque eu não posso ter intimidade com Deus, com o Pai, sendo presunçoso, arrogante, sendo metido. Eu não posso fazer isso. Mas é o que acaba acontecendo quando de forma voluntária eu continuo pecando. O pecado em ignorância, ele não é desculpável, como nós já falamos. Vamos pegar algumas coisas do Novo Testamento? Vamos lá para Efésios. Espera aí, que eu já estou chegando em Efésios. Opa, Efésios qual? Efésios 4, do 17 ao 19. Ó, ele diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do vosso homem, do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então é inegável que o pecado em ignorância me leva para o velho homem, e por conta disso eu vou pagar um preço. Eu vou ter um preço que será pago por conta disso tudo. Olha, ninguém pode ser ignorante à vontade de Deus. Ignorante por completo, isso não existe. Romanos 1, do 18 ao 20, fala sobre isso. Você quer ver? Vamos pegar aqui Romanos 1, do 18 ao 20. Está aqui pertinho mesmo. Ele já fala, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Gente, Deus é manifesto. Não há como você alegar ignorância na existência de Deus. Quando você olha para os céus, quando você olha para a terra, quando você olha para as maravilhas que existem neste mundo, ali existe a clara certeza de que Deus foi quem os fez. E isso é manifesto. Então não há como alegar ignorância de Deus. E se eu não posso alegar ignorância de Deus, então eu também não posso aceitar que alguma pessoa diga que não sabe qual é a palavra ou a vontade de Deus. Ela está aqui. Eu posso sim declarar que eu não tive a vontade de conhecer a palavra de Deus. Eu não tive o desejo de conhecer a vontade de Deus. É diferente. O que acontece muitas vezes, ou na maior parte delas, é que eu tento justificar as minhas atitudes dizendo que não conheço, que não me foi apresentado, e é por isso que andei mal, se é que andei mal. Só que com Deus, esta desculpa, ela não existe. Porque Deus é manifesto e a sua palavra existe. Aqueles que caminham contrariamente a ela, então vão acabar pagando o preço. Para todos os pecados, quer sejam os intencionais, quer sejam os por ignorância, existe a graça do Senhor, 1 Timóteo 1,13, e pela graça nós somos salvos, crendo em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Agora, o pecado intencional e habitual, ele inegavelmente me afasta de Deus. Sabe, irmãos, o pecado, ele maltrata a nossa relação com o Pai. Isso é fato. E o pecado, ele, além de nos escravizar, trazer angústia e ira, dor e tribulação, ele nos mata na relação espiritual. Eu calo a voz do Espírito Santo. E eu não posso deixar com que isso aconteça. Porque se porventura acontecer, aí eu tenho um problema seríssimo. Amém, gente? Olha só, o pecado tem um preço, mas a graça ela é muito maior. Romanos 6,23 diz que o preço do pecado é a morte. E esse versículo todo mundo conhece, né? Já até virou um chavão na boca de muitas pessoas. E se o preço do pecado é a morte, qual é a graça que Deus me dá? Bom, se o pecado me leva para a morte, o dom gratuito de Deus é a vida.
Então, quando eu escolho seguir com Jesus Cristo, a vida me é dada e eu me afasto da morte. E aí você pode dizer, não, mas peraí, eu conheço inúmeros crentes que morrem. Então, como é que você pode dizer que não pecar te livra da morte? Vou dizer mais, você fica falando aí, o preço do pecado é a morte, tá? Mas a pessoa não peca, mas ela continua tendo dor. Ela morreu, ou ela teve uma vida com câncer, ou ela sofreu da infidelidade conjugal. Como é que você me explica tudo isso? É muito simples. A vitória com Cristo, a vitória inegável de Cristo, ela é muito além do que essas vitórias que nós temos aqui na Terra. A vida que Cristo nos promete é uma vida eterna. Não é uma vida nesta terra que é cheia de dor. É uma vida onde não haverá mais lágrima nem choro. É essa vitória que eu tenho sobre a morte. A transição que eu passo aqui na terra, ela é necessária para eu sair deste corpo pecaminoso, desse corpo maltratado, para então ser transformado e ter um corpo em plenitude com a vontade de Deus. Essa é a vitória em Cristo. O contentamento que Cristo me dá quando eu vivo em santidade é um contentamento que inegavelmente vai me fazer ser superior às dores deste mundo. Porque elas virão. Eu vou ter os traumas deste mundo, sim, mesmo se tiver uma vida em santidade. Mas estes traumas serão pequenos perto do contentamento que eu tenho com o Espírito Santo. Então eu estou sendo afligido, afetado, humilhado em todo o tempo, mas a alegria de caminhar com Cristo, ela é tão extraordinária, ela é tão maior, que está tudo bem. Eu quase não sinto. E as pessoas então começam a me enxergar como se eu fosse um ET. Ó, que esse homem não é daqui. E é isso mesmo, não sou daqui. Eu sou, na verdade, um estrangeiro que caminha por essa terra. Vim aqui para pregar a vontade do meu rei, mas nunca fui daqui. Por isso que vocês não entendem essa minha capacidade de, mesmo tendo dor, estar vivendo em paz de espírito. É essa a vitória em Cristo. É inegavelmente isto que Cristo nos promete. Sabe, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus pode te abençoar com questões relacionadas aos sonhos deste mundo. Quais sonhos? Uma vida financeira estável. Aliás, você ser rico. É isso. Ter muito dinheiro. Dinheiro para dar e vender. Ele pode te dar a cura de algumas doenças, né? Então você está passando por um problema de câncer ou qualquer outra doença. E tudo bem, ele pode te dar a cura disso, não tem problema nenhum. E ele cura mesmo. Deus é tremendo. Ele cura e cura tudo. Ô Renato, graça e paz, meu irmãozão. Mas o que Cristo realmente nos disse é que neste mundo nós teríamos tribulações, vocês vão passar por aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci todas elas e eu estou preparando um lugar especial para você. Então, meu irmão, a promessa de Cristo é que aqui neste mundo nós teremos dores. E isso, na verdade, foi a repetição de Gênesis. Quando o homem pecou lá atrás, né, quando Adão e Eva pecaram e o Senhor os expulsou do jardim, ele deu uma sentença para a humanidade. Ó mulher, você agora vai ter as dores de parto. Ó homem, você vai ter que suar para manter a tua vida. Como assim? O pão, não só o pão, vai te dar trabalho para manter a tua manutenção física, então o pão vai dar trabalho, você vai ter que suar. Você vai ter que suar para manter o teu relacionamento conjugal, porque vai dar trabalho. Você vai ter que transpirar, cara, para se manter neste mundo. Então o que foi descrito em Gênesis, Jesus repete, quando ele falou que nós teríamos aflições. Mas tal qual lá em Gênesis, mesmo tendo decretado essa sentença, Deus continuou com Adão e Eva, e continuou, Jesus vem e fala, mas tem bom ânimo, porque eu já venci tudo isso por vocês. Então, meu irmão, as promessas são essas. Agora, ele pode sim me dar as vitórias passageiras aqui neste mundo, como uma bênção financeira, isso é passageiro, amigão. Como a cura de uma doença, isso é passageiro. Deixa eu falar uma coisa, se a fé, presta bem atenção, se a fé fosse a cura para tudo, Paulo, o apóstolo, estaria vivo. José do Egito estaria aqui entre nós, teria sido eleito presidente do Brasil, né, porque ele é um bom governante. Então, assim,
essas bênçãos do Senhor, elas são transitórias, porque é transitório esse momento. Agora, a bênção que é eterna é a vitória sobre a morte do que eu disse. O contentamento que eu carrego, esse sim vai ser eterno. Então são essas as vitórias em Cristo, para aqueles que são santos. Amém, meu irmão? Então olha só, eu não estou aqui para te vender um evangelho falsificado e forjado, empacotado para o teu bolso, né? Eu tenho aqui uma Bíblia que cabe direitinho aí no teu desejo. Não é isso. Eu tenho aqui que demonstrar o que a palavra de Deus coloca no meu coração. E é isso que nós temos feito na Igreja Bíblica, mostrando a verdade de Deus. E a vontade de Deus, às vezes, ela não nos afaga. Ela nos coloca em seu colo. Mas ela é clara, é real e ela me traz o contentamento, se eu por ela seguir. É assim que funciona. Amém, meus irmãos? Espero que você não desligue, nem fique chateado comigo por falar essa verdade. Ei, Gerson, graça e paz, meu irmãozão. Firme aí contigo também. Glória a Deus pela tua vida, viu? Então, olha só, gente, eu tenho que ter essa certeza, eu tenho que ter essas colocações, eu não posso me afastar dessa vontade de querer conhecer a vontade de Deus. Eu tenho que continuar vivendo a plenitude disso, para viver plenamente no Senhor, tá bom? O pecado, então, é uma rebelião contra o Senhor. O pecado nos separa de Deus, João 14,6. O pecado significa a morte, como nós já falamos. Quando nós somos salvos em Cristo, inegavelmente nós temos o perdão para isso tudo. Mas eu não posso me confundir, ou eu não posso confundir o meu entendimento com as mazelas que o mundo joga, tá? Eu não posso voltar para o pecado. Eu gostaria de terminar esse nosso bate-papo sobre o pecado lendo Efésios 4:30. Posso ler contigo? Deixa eu achar Efésios aqui. Espera só um minutinho. Efésios 4:30. Ó, diz assim a palavra do Senhor. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, primeira deixa. Aqui a palavra é dirigida para aqueles que foram salvos. Amém? Ó, não entristeça o Espírito de Deus. Até que ele poderia estar falando para qualquer um, mas ele completa a frase falando o seguinte, olha. No qual fostes selados para o dia da redenção. Opa, então peraí. Ele está falando para aqueles que receberam o Espírito de Deus, receberam um selo para o dia da redenção. Então ele está falando para os salvos. Amém? Mas ele continua, vamos lá. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Então ele fala aqui, inegavelmente, do preço do pecado. Tudo isso que ele está falando aqui, olha, a cólera, a amargura, a ira, a blasfêmia, malícia, tudo isso é o preço do pecado. Então ele está falando justamente, olha, não entristeça o Espírito Santo. Você foi selado com ele. E como é que eu entristeço o Espírito Santo? Como nós vimos aqui, com o pecado. E quando você não entristece, então você se afasta dessa condição de amargura, ira, cólera e tudo mais que ele fala. Mas vamos continuar, vamos para o 32, olha o que ele fala. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Gente, é inegável que ele fala aqui sobre o fruto do Espírito. Ele fala aqui da pessoa que anda em santidade, que anda em retidão. E isso é muito bom. Então eu não posso querer calar o Espírito de Deus, querer machucar o Espírito do Senhor. E olha que interessante, só para que possamos concluir, só relembrando o que nós falávamos no passado. No Velho Testamento, se você acompanhar lá as passagens que mensuram sobre o Espírito Santo, o relacionamento era diferente, tá? Lá, o Espírito Santo, ele entrava numa pessoa, mas ele também abandonava aquela pessoa. Depois, se você pegar os textos de Davi, que falam logo depois do pecado que ele cometeu com Betseba, você vai ver que Davi clama para Deus, fala, Senhor, não tira o teu Espírito de mim. Porque Davi sabia desse pecado, Davi sabia desse preço.
Então, eu tenho que ter inegavelmente essa certeza que no Velho Testamento o Espírito ele transitava. No Novo, não mais. Quando você aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você inegavelmente vira templo e morada do Espírito Santo. E isso é uma promessa de Deus. Olha que interessante. Por que eu sei que o Espírito não sai mais do meu corpo? Porque nunca foi pela minha obra, sempre foi pela promessa de Deus. Deus fala o seguinte: se você aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você será salvo. O meu Espírito vai morar em você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Acabou. O Espírito Santo entrou e fez morada aqui dentro. O que ele está falando aqui em Efésios é que ele está aqui, mas eu machuquei ele, eu entristeci ele. Ele não saiu do meu corpo, então eu continuo com o selo. Mas este pecado vai trazer um resultado para a minha vida. Olha que interessante, então, para que você não pense assim, puxa, mas então que vantagem, entre aspas, Maria leva? Posso então aceitar Cristo e continuar na farra do boi, mentindo, roubando, adulterando e fazendo todas as coisas? Não faça isso. Não faça isso. Vou ser sincero com vocês. O preço do pecado pro agora, tá? Pro agora. Tanto para os naturais, né? Vou falar que nem falou lá no Velho Testamento. Para os naturais dos hebreus, ou seja, tanto para os salvos em Cristo como para os estranhos, o resultado do pecado é, já vou te dizer qual, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia. É isso que o pecado vai trazer para as pessoas que o cometerem. Quer sejam elas salvas, quer sejam elas não salvas. Mas ele pode também acarretar a morte da pessoa, porque o preço do pecado é a morte. Então está muito claro tudo isso. Ah, tá, mas então eu vou sofrer isso. Mas e se eu conseguir roubar bastante, tiver dinheiro, aí me valeu a pena? Não valeu. Não valeu. Sabe por quê? Porque olha só, se você for salvo e você tiver o selo, e esse selo ninguém tira, nem você, no juízo, na eternidade, você também vai pagar um preço. Porque se a salvação vem pela graça e não pelas obras, então tá tudo bem, independe do que eu faço a salvação. Nunca veio por mim, sempre foi por ele. As questões relacionadas aos presentes que Deus vai me dar lá na salvação, na eternidade, estas sim têm a ver com as obras. Estas têm a ver sim com aquilo que eu vou fazer e praticar aqui. Sabe, meu irmão, eu não tenho dúvidas de que no dia do nosso julgamento, e os salvos terão julgamento, muitos vão receber presentes especiais de Deus por conta da vida que ele teve, uma vida dedicada à obra do Senhor, na retidão da palavra, sendo íntegro, reto e sincero. Esses vão receber presentes maravilhosos de Deus. Agora, aqueles que na caminhada só tropeçaram, só entristeceram o Espírito Santo, desculpa, não receberão esse presente. Não vão receber essa cereja no bolo. Então, além de você pagar aqui, você paga lá também. Então, meu irmão, anda na retidão, busca o conhecimento da palavra de Deus. Vamos tentar entender o que Deus espera de cada um de nós em cada detalhe de nossas vidas. Qual tem sido o teu cotidiano? Você quer entender como você vai saber para descobrir qual é a vontade de Deus? Identifica teu cotidiano. Quais são as responsabilidades que você tem no amanhã, terça-feira? Né? Então amanhã, dia 10/8, você tem algumas responsabilidades. Nestas responsabilidades, o que Deus espera de você? Nós tivemos um culto dos jovens alguns dias atrás e o nosso amado irmão Renan Macerox fez a ministração da palavra e ele terminou dando um adesivo para cada um. Eu vou mostrar aqui o adesivo para vocês. Eu acho que já está dando para vocês verem, né? Não sei se está dando.
Deixa eu ver se tá dando pra ver. Eu tenho que pegar uma outra câmera aqui, ó. Vamos ver. Cadê? Ah, deu pra ver sim. Opa, não, aqui. Aí, ó. OQJF, ou seja, o que Jesus faria. Você quer descobrir a vontade de Deus para o teu cotidiano? Coloca essa pergunta para cada situação. Bom, eu vou ter que enfrentar uma situação difícil, falar a verdade vai ser problemático, mas o que Jesus faria? Ele falaria a verdade? Creio eu que sim. Então eu vou falar a verdade. Jesus roubaria? Creio eu que não. Então não vou roubar. Jesus maltrataria? Acho que não. E para as pessoas que me maltratam no meu cotidiano? Qual a resposta? Jesus os trataria na mesma pegada? Olho por olho, dente por dente? Acho que não também. Jesus se ajoelharia e lavaria os pés. De todos, sem exceção. Inclusive daqueles que no momento seguinte, com um beijo, me levariam para a cruz. É isso que Jesus faria. Então, meu irmão, vamos andar na vontade de Deus. E deixa eu te adiantar, o contentamento que Ele vai te dar vai te mostrar que sim, valeu a pena. Em nome de Jesus. Que você tenha uma semana maravilhosa, tá bom? Gostosa, leve, extraordinária. Repleto da vontade de Deus. Que em cada cena do teu cotidiano você responda: eu farei exatamente o que Jesus faria. Fica com Deus, viu? Semana que vem a gente se vê de novo. Perde não. Eu acho que hoje deu um probleminha no YouTube. Não sei, vou saber depois. Mas a gente está sempre aqui. Em nome de Jesus. Se te valeu a pena, compartilha tudo isso. Traz aí uma resposta pra gente sobre o que você pensa, né? Ó, o Renato tá dando uma dica aqui no chat. Ele falou o seguinte, que existe um filme bem legal chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus, da BV Filmes. Então olha só, segue aí a recomendação de um filme gostoso para você então entender como você tem que se comportar no teu dia a dia. Perde não essa oportunidade, tá bom? Mas compartilha, dá um retorninho, dá um joinha, enfim, vamos juntos conhecer a palavra de Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Antes, quarta-feira, a gente se vê no núcleo. Antes, amanhã, a gente se vê no Maranata. Enfim, tamo junto. Tchau.